Agora é horror, o mal, o terror, o sombrio, o nefasto. Tupas, quando os seus pensamentos ganham vida. Vídeo do Ricker. Vambora. Em 1972, Pra quem não sabe, Tupa, vou falar de um jeito bem grosseiro, eu acho que deve explicar, obviamente. Mas Tupa é. Sabe o Slender? Sabe o Slender? Não sei se dá pra considerar uma Tupa, mas assim, quando muitas pessoas acreditam em algo e ela se torna real. Tem um episódio muito bom de Supernatural e muito engraçado sobre isso. Tipo a Momo do WhatsApp. Só que aí, no caso, não se tornou real, mas as pessoas acreditam que é real, entendeu? Tipo, histeria coletiva? É. É. Tipo isso. Esse episódio de Supernatural é muito engraçado, muito bom, um dos meus favoritos. um grupo de pessoas tentou provar que a mente é capaz de materializar coisas que não deveriam existir. Tipo, o Saci Mas no e se pote. isso for realmente possível? O Saci no pote não é real? Gnomo de garrafa. Gnomo de garrafa é considerado tupa? Caralho. Mano, eu tenho muito medo de gnomo de garrafa, mano. Assim, o gnomo de garrafa é um dos poucos presentes que se você me dá, eu vou falar, ó, não quero, mano. Vou levar de volta. Tenho medo de gnomo de garrafa. Não demorou muito até acharem a resposta dessa pergunta, junto com o que acontece quando a criação ganha vida. Isso está me deixando louco. Minha tupa ouviu e desde então tem me incomodado repetindo tudo que Isso vem é à minha muito mente brisa, me mano. perturbando, dizendo: isso é o que uma tupa faz. Como posso o parar? Para de acreditar, ué. Tupa Fácil. é um conceito que surgiu no budismo tibetano. É a criação de seres sem corpo físico que só são vistos por quem os criou. É como um amigo imaginário, só que muito mais complexo. Isso é feito com um longo e sombrio processo espiritual ou mental, envolvendo meditação, visualização e concentração. Mas o que diferencia isso de outras lendas? O que torna isso mais do que uma simples história é que há muita informação sobre comunidades online, estudos e milhares de relatos sobre o contato com essas criaturas. É que, tipo, o jeito que eu expliquei é o que eu mais simplório possível, tá ligado? Com referências. Tipo, é muito fácil você achar alguém que acha que o Slender é real. Ou que, sei lá, a Momo é real. É, tipo, muito simples você. Você não precisa ir tão longe pra achar alguém que acredite. Igual SCP. Deve ter vários SCP que tem gente que acha que é muito real. Backrooms, etc. É que Na maior Backrooms é um conceito maior, né? Eu tô falando de entidades. parte das vezes esse contato não representa perigo, na maior parte. Originalmente, no budismo tibetano, os tupas não eram apenas como amigos imaginários, e sim manifestações visíveis de seres iluminados. E em estágios mais avançados do processo espiritual, os monges podiam interagir com eles e até pedir conselhos. Porém, o conceito foi mudando com o tempo, até ser definido apenas como um fenômeno meramente psicológico, sem a parte sobrenatural. Algo discutido por Alexandra David New, uma exploradora espiritualista. Segundo Alexandra, um tulpa é uma forma de pensamento, uma entidade criada pela concentração de pensamento e pela força da vontade. Um lama bem treinado pode criar, pela concentração do pensamento, um tulpa ou forma fantasmagórica. A forma pode ser a de um homem, de um animal, de uma árvore ou de qualquer objeto. Então, o episódio de Supernatural que eu tô falando, mano, ele... Ah, não, pera, eu tô confundindo os episódios. Eu tava pensando em outro episódio. Esquece, suspende tudo que eu falei. Mas tem um episódio de Tulpa de Supernatural. Mas o estranho é que, apesar de ser apenas um produto da mente, Alexandra explica que os tulpas podem se tornar conscientes. Como ela descobriu isso? Com todo respeito, isso não é coisa de criança e acreditar em Slenderman ou na Momo? Não necessariamente, mano. Se tu acredita, sei lá... Nossa, eu ia entrar num tópico... Tô tentando pensar num exemplo que não vá atingir negativamente, né? Cara, não necessariamente o Slender, mas vamos supor. Você começa a pesquisar muito sobre, sei lá, o velho do saco. Pronto, peguei um exemplo bem foda-se que não vai atingir ninguém. Você começa a pesquisar
e aí você começa a achar coisas que fazem parecer que cada vez ele é muito mais real, e aí, tipo, gente passando um relato de que viu, e aí uma gravação de que tem um frame que parece, e aí você começa a acreditar que isso é Skinwalker! É que Skinwalker não é uma entidade, o que a gente tá conversando é sobre uma criação. Mas Skinwalker é um bagulho que dá pra você entender, tá ligado? Pé grande, pronto, ele tá aí, perfeito. Pé grande. Pé grande, você já viu o pé grande? Você tem fotos dele, registros filmados, mas tem gente que acredita. E não é criança necessariamente. Pé grande pode ser considerado tupa. Ela criou seu É que, próprio mano, envolve também muito folclore, envolve, tipo, mano, lenda que é passada de geração pra geração, cultural, mano, envolve muita coisa, tá ligado? Tupa, um pequeno monge gorducho e alegre, mas ela não esperava o que aconteceu depois. Segundo Alexandra, ele começou a agir por conta própria, e eu percebi que não era mais o que eu havia criado. Ele se tornou travesso e depois ameaçador. Foi preciso muito esforço e longas meditações para dissolvê-lo. E no final de tudo, ela ainda se questiona se sua experiência foi real ou não passou de uma ilusão. Existem muitas explicações para esse tipo de evento, e podemos começar pela parte sobrenatural. A ideia de criar seres com a mente não é nova, também aparece na Teosofia, um movimento esotérico de 1875, que busca o que chama de sabedoria divina, usando a ciência, religião e filosofia para isso. Ela fornece uma explicação sobrenatural sobre a criação e funcionamento dos tulpas. Tudo começa nos planos. A Teosofia diz que a realidade é dividida em 7 planos que podem coexistir no mesmo local, mas normalmente não interagem entre si. Entre os 7 existe o primeiro, o plano físico, e o segundo se chama plano astral. O plano físico abriga o mundo material, que é onde nós vivemos. Já o plano astral é uma dimensão formada por pensamentos, desejos e as emoções das pessoas. Na Teosofia, tulpas são chamados de forma-pensamento, e são criados no plano astral, como manifestações de pensamentos intensos, parando de existir apenas quando os pensamentos que os alimentam param. Exatamente. Então, tipo, a parada da tulpa é, ele existe, tem uma forma, e aí ele fica mais poderoso de acordo com a quantidade de pessoas que acreditam nele e no que ele pode fazer. Vamos supor, você tem um amigo imaginário e você acredita que seu amigo imaginário anda. E aí, de repente, você acredita que seu amigo imaginário dirige. Então agora ele dirige, mas antes ele não dirigia, ele só dirige porque você acreditou que ele dirige. Mas em algum momento você deixou de acreditar ou alguma outra pessoa que tinha imaginado o mesmo amigo imaginário que você acredita que ele não dirige. E, consequentemente, o seu não dirige. Entendeu? É tipo, é meio complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples, tá ligado? Como o plano astral e o material estão na mesma... Lembrei do episódio de Supernatural? É isso que eu tô falando. Quanto mais pessoa acredita nele, mais poderoso ele é. Mas quanto mais pessoas desacreditam dele, menos poder ele tem. É igual o Noragami. Mais ou menos. Mais ou menos. Calma aí. Mas, tipo, a lógica é mais ou menos no Noragami. mesma posição, mas não interagem entre si, os tulpas vagando pelo plano astral só poderiam ser vistos por pessoas com mediunidade. As formas pensamento, assim como as tulpas modernas, podem criar consciência, mas têm algumas diferenças um pouco mais sinistras. Elas podem afetar o mundo material e as pessoas que residem nele, e se construídas por pensamentos negativos, podem parasitar o seu criador, se alimentando de sua energia para sobreviver. Mesmo olhando de um ponto de vista mais científico, percebemos algumas coisas estranhas. Artigos como Sabe um tulpa muito bom? Bicho-papão. Bicho-papão é uma tulpa muito boa, mano, porque é muito popular. Obviamente, não, assim, né? Experiências incomuns e sua associação com metacognição sugerem que a interação com um tulpa é algo muito diferente de um monólogo interno ou pensamentos casuais. É que nesse caso é dito como se fosse uma parada muito individual, né? E aí eu tô falando de tulpa que é tipo algo coletivo. Por exemplo, bicho-papão, pé grande, etc. Que são várias pessoas que têm conhecimento e acreditam. Muitas pessoas que Mano, bota aí X1 de tulpas. interagem com essas coisas os percebem como seres completamente reais, algo que ficará claro mais à frente. Sabendo disso, é natural se perguntar se já registraram ou tentaram registrar uma pessoa em contato com um tulpa. Isso já foi feito e foi bizarro. Não envolveu diretamente o conceito tulpa, mas a lógica é exatamente igual.
Esse foi o experimento Philip. O experimento de Philip foi a tentativa de contato com o espírito de um homem chamado Philip. O experimento contava com 8 pessoas para interagir com o espectro e o Dr. Alan Owen, coordenador do experimento. Isso aconteceu em Toronto e durou 5 anos. Entre os 8 participantes estava a esposa de Alan Owen, Iris Owen, coordenando as sessões. Quanto a Philip, sua história é uma grande tragédia. Philip Aylesford era um jovem inglês aristocrata, nascido em 1624, cuja esposa se chamava Dorothea. Juntos moravam em Diddington Hall, uma propriedade rural em Lincolnshire, na Inglaterra. Ele pertencia à corte e tinha uma vida confortável, porém aos 30 anos, mesmo casado, se apaixonou por uma jovem cigana de cabelos negros chamada Margot, que se tornou sua amante. Naquele mesmo ano, Dorothea descobriu a infidelidade do marido e acusou Margot de bruxaria. Ela foi condenada. Desolado, Philip quitou do servidor, pulando do topo de Diddington Hall. No começo Quitou do servidor, ele falou. Do experimento, os participantes realizavam sessões semanais, onde simplesmente se reuniam e meditavam sobre Philip e sua história. Enquanto as sessões eram conduzidas assim, não haviam grandes fenômenos, até decidirem mudar isso. As sessões agora seriam no formato de rituais espíritas, todos ao redor de uma pequena mesa em uma sala mal iluminada. O resultado foi drástico. Coisas estranhas começaram a acontecer, ficando cada vez mais bizarras. Eles começaram a ouvir barulhos desconhecidos. Philip agora respondia suas perguntas por meio de batidas. Mas vocês não acham que essa parada de, tipo... Cara, não sei. Eu não quero... Né? Mas, enfim, vocês não acham que, tipo... Jogo do copo, jogo do compasso, tabuleiro Ouija... Tudo isso vocês não acham que, tipo, acontece, entre muitas aspas, porque você está se permitindo psicologicamente a qualquer coisa, tá ligado? Óbvio que eu não tô falando uma cadeira que vira ao contrário, sei lá, mano, um cabelo que puxa. Tô falando de, tipo, sei lá, ouvir 2 batidas, sei lá, mexer um pouquinho aqui, aí a mão de alguém, tá ligado? Eu acho que você se permite tanto a esse contato que aí você fica suscetível a essas coisas, tá ligado? Uma batida era um sim e 2 eram um não. Sons agudos, como se alguém estivesse arranhando violentamente a mesa, eram ouvidos. Depois, uma névoa fina e inexplicável engolia o ambiente na presença de Philip. Na sala, luzes passaram a piscar de uma forma como normal. se sua E no final, cabeça um único procurasse fenômeno algo, foi tá filmado. ligado? Segundo os participantes, Philip movimentava a mesa. Pô, Um único fenômeno foi filmado. Segundo os participantes, pô, Philip movimentava a mesa. Em uma entrevista em 1970, Iris Owen admitiu que no começo eles desconfiavam uns dos outros, acreditando caralho, eu vou matar quem tem acesso aos meus bagulhos. Eu não sei dizer o que é essa frase, porque aparece um emote aleatório no meio da frase, e aí eu não sei o que significa esse caralho desse emote, mano. que alguém estava movimentando a mesa. Nos primeiros meses nos observávamos como falcões, diz Iris. E se o dedo de alguém se movesse o mínimo que fosse, você está empurrando. Joel Wheaton, observador e psiquiatra, conta que eles chegaram a colocar guardanapos de papel sob as mãos dos participantes da sessão para garantir que ninguém pudesse mover a mesa. Ele explicou que se alguém tentasse a mover, os guardanapos deslizariam em vez da mesa e todos perceberiam. Porém, a parte mais bizarra não foram os fenômenos, mas o fato de que Philip nunca existiu. Toda essa história sobre ele é falsa e faz parte da verdadeira intenção do experimento. Mostrar que fantasmas podem ser criados pela crença das pessoas. Philip nunca passou de um personagem fictício, até mesmo seu retrato. E mesmo assim os participantes presenciavam eventos paranormais, mas que não passavam de um produto de suas mentes. Tá vendo? Essas pessoas criaram um fantasma que só eles podiam sentir. Um tulpa. Nesse caso, Philip se comportava como um espírito. Não era visto nem falava diretamente. Porém, um tulpa pode ser muito mais impressionante. O tulpa é construído com foco e meditação ao longo de dias, meses e até anos. Segundo os relatos e o próprio conceito, o quão realista é um tulpa depende do nível de esforço em sua criação. Inicialmente, um tulpa pode aparecer como a segunda voz entre os pensamentos. Depois pode começar a ser percebido fora da mente. O criador do tulpa, ou anfitrião, passa a sentir a sua presença, e essa percepção pode evoluir a níveis onde os tulpas podem ser vistos e ouvidos.
Para chegar nesses níveis, os Homem Pateta é um tupa? Não, porque ele... Mano, é um cara. É um cara... É um cara que gosta de se fantasiar, porra. Ele é real, mano. Não é que... Ele não é uma entidade, mano. É um cara esquisito. praticante treina o que é chamado de imposição. A imposição é a capacidade do tupa de se manifestar e ser percebido pelos nossos sentidos, como uma alucinação treinada. Cada sentido é melhorado separadamente, sendo a imposição visual a mais difícil de conseguir. Um exemplo de treino de imposição visual é ficar em um ambiente escuro e pedir que o tupa se manifeste como um ponto negro à sua frente. Sai fora! Conseguindo isso, o praticante pode buscar enxergar uma silhueta, depois uma forma com cores, e assim por diante até poder ver o suficiente o seu tupa. Mas o quão realista pode ser? Um estudo antropológico de 2015 chamado Variedade de Experiências Tupa, Amigos Imaginários Sencientes, queria entender as comunidades de pessoas que criam tupas, os chamados tupomancers. O estudo mostrou algo que pode parecer inacreditável. Dos 73 tupomancers testados nessa questão visual, 37% disseram que seus tupas pareciam tão reais quanto uma pessoa física. Mano, 50% descreveram seus companheiros mentais como um tanto reais, mas diferentes de pessoas físicas e de seus próprios pensamentos. Já os 4,6% restantes relataram fenômenos extremamente... Mano, tem que ser muito exato. Ah, não tô fazendo nada, vou mentalizar aqui uma assombração pra ficar falando dentro da minha cabeça, tá ligado? Às vezes eu sou tão sozinho. reais, onde os tupas eram, abre aspas, indistinguíveis de qualquer outro agente ou pessoa, fecha aspas. Apenas esses 4,6% afirmaram vir e ver seus tupas fora de suas cabeças. A duração média de experiência de tupomancia para os entrevistados foi de 1 ano. O estudo também mostra que para... Sempre tinha um homem todo de preto e chapéu me perseguindo. Será que era um tupa? Cara, se você acredita que tem um homem de chapéu preto e todo de preto te perseguindo, em algum momento você vai, né? Agora você tem que deixar de acreditar que existe um homem de chapéu e todo de preto te perseguindo, pra ele deixar de existir. A maior parte da comunidade, os tupas são fenômenos simplesmente psicológicos. Já a menor parte acredita que isso é algo realmente sobrenatural, além da nossa realidade. Ou seja, podemos entender tupas tecnicamente como uma complexa alucinação voluntária, onde a mente cria uma segunda personalidade, aparentemente autônoma, que pode ser percebida como se estivesse fora da mente, ou de forma sobrenatural, como uma criatura viva que vive em outro plano. Com tantos mistérios sobre os tupas, surgiu uma subcomunidade moderna na internet dedicada a explorar a tupomancia, e é onde encontramos a parte mais assustadora. Sim, exato. Só que ele, ele é imaginado como só um cara que todo mundo já viu. Então ele não é uma pessoa ruim, etc. Uma assombração, um monstro. Disso tudo. Os tupomancers criam tupas por vários motivos. Porém, uma coisa curiosa sobre eles é que na maior parte das vezes eles não fazem isso por diversão ou curiosidade, e sim para lidar com a solidão ou como ferramenta de ajuda emocional, pois essas comunidades levam isso a sério. Nessas comunidades tem milhares de experiências com tupas, muitas positivas e outras nem tanto. Mano, Relatos de você tupas com consciência própria, mudando a própria personalidade e comportamento, agindo de forma sombria, tentando assumir o corpo do criador, ou até mesmo se recusando a desaparecer, são vistos. O problema disso é que se você for uma pessoa com, sei lá, uma brecha psiquiátrica ali, em algum momento você vai causar muito mal pra você mesmo, tá ligado? Você pode começar a acreditar demais, pode, sei lá, desenvolver uma esquizofrenia, alguma coisa do tipo. Incomum que eu achei Terrível, vem de uma velho. comunidade de tupomancia no Reddit. O título é Minha tupa era extremamente perturbadora. E começa com o seguinte: para começar, esta não é uma história assustadora inventada sobre um tupa maligno ou algo assim. Peço desculpas por parecer ridícula. É algo com que tenho lidado dos 11 aos 13 anos e só recentemente descobri o que é uma tupa. Como é um texto grande, resumi o essencial. O post foi apagado. Eu costumava criar muitas histórias e mundos fictícios para lidar, processar, expressar minhas experiências e emoções da vida real. E ainda faço isso. Em seguida, ela explica que ao criar personagens para um dos seus RPGs, o vilão, um personagem alto, com olhos completamente escuros, como se sugassem a luz ao redor, não parecia apenas um personagem. Aí vem a parte preocupante. Ele começou a existir dentro da minha cabeça.
como uma segunda voz que reagia a cada pensamento meu. Não apenas um personagem fictício. Isso era extremamente angustiante, porque ele distorcia meus pensamentos em coisas perturbadoras. Certa vez me olhei de longe no espelho e vi meus olhos vazios, fundos, completamente negros. Olhei repetidamente, pois meu rosto ficava cada vez mais distorcido. Me aproximei do espelho e quando pisquei novamente, meu reflexo já estava normal. Naquele dia tive certeza de que estava ficando louca. Senti a presença dele em todos os lugares. Porém um dia, por acaso, acordei. Vocês são muito escrotos. Eu tô tentando não deixar roubar minha brisa. Estava ficando louca. Senti a presença dele em todos os lugares. Porém um dia, por acaso, acordei e minha mente estava em silêncio. Nem eu mesmo produzia muitos pensamentos. Tudo era apenas um silêncio profundo. E a partir daí, ele simplesmente não estava mais lá. Nem nos meus sonhos, nem nos meus pensamentos. Nem descrevendo como eu me tornaria igual a ele. Havia essa ideia de que ele assumiria minha identidade. E esse era um grande medo meu na época. Nesse e em outros casos parecidos, é possível notar que quem passou por esse tipo de experiência possivelmente estava lidando com algum transtorno mental, e a tulpa seria um reflexo disso. Relatos como esse podem parecer absurdos e fantasiosos, mas não Credo. são impossíveis de acontecer. Desenho feito por pessoas que sofrem de esquizofrenia. O que eu falei? A mente tem plena capacidade de criar esse tipo de ilusão. Isso é demonstrado em pessoas que sofrem de esquizofrenia. As alucinações são tão realistas que inclusive podem ser desenhadas em detalhes pelos portadores da doença. Então, a conclusão é que, independente das razões para esse fenômeno, sejam mentais ou paranormais, a ideia de ser perseguido por algo que se alimenta da sua crença e pensamentos é perturbadora. Na minha pesquisa sobre o tema, é como se surgisse um lembrete sobre como a nossa mente é formidável em nos afetar, tanto para o bem quanto para o mal. E, em alguns casos, criar o pior tipo de monstro. Não o que está debaixo da sua cama, mas o que mora dentro da sua cabeça. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom. E até mais. Esse tema, mano, ele vai muito longe, porque tem que saber separar de lenda de, mano, cultura, de, sei lá, velho, de fanfic. Porra, é que tem muita coisa que se cruza e aí você fica pensando que uma coisa é outra coisa. É complicado, mano, mas muito bom vídeo. Eu gosto muito desse tema, acho muito maneiro.